Então, galera, finalmente voltamos para começar nossa jornada pela linguagem Python, tá? Então a gente vai começar falando um pouquinho das características da linguagem. Algumas coisas que eu falar aqui agora, nesse momento, podem parecer um pouco abstratas para você. Durante o curso a gente vai entender alguns desses conceitos melhor, tá? Nesse momento eu peço que você escute, anote e depois a gente vai ter um conhecimento mais aprofundado a respeito de cada uma dessas características da linguagem, beleza? Então, para começar, eu queria te falar um pouquinho sobre a história da linguagem Python. Nada muito rebuscado, tá? Só para você saber que ela foi criada pelo Guido van Rossum, tá? Nome esquisito aí, porque o cara era holandês, tá? E ele deu, em 1991, ele tentou criar uma linguagem bem simples, com uma sintaxe muito simples, tá? O Python, ele tem uma sintaxe muito diferente das outras linguagens. Ele tem uma sintaxe extremamente simples. A gente costuma chamar as linguagens que têm uma sintaxe simples, ou seja, é muito fácil de você ler e você escrever naquela linguagem de syntactic sugar, ou seja, é uma linguagem doce. As linguagens que são difíceis de você escrever, a gente costuma chamar de syntactic vinegar, ou seja, vinagre, né? Ao contrário de doce, é uma, né, ácida, é difícil de você conseguir escrever código, você ler código naquela linguagem, beleza? Linguagens funcionais e linguagens lógicas são mais difíceis, tá? O Python, por ser uma linguagem aí estruturada e do paradigma orientado a objeto, ela tem um pouco mais de facilidade. Então lá atrás, em 1991, o Guido van Rossum foi lá e bolou uma linguagem. Como ele não tinha um nome para dar, ele resolveu homenagear o programa de TV favorito dele. Então ele foi lá e deu o nome de Monty Python, ou seja, Monty Python não, Python, para homenagear o programa de humor inglês, que é os nossos trapalhões lá da Inglaterra, que é o Monty Python, um programa muito famoso nos anos 70 e 80, inglês. Beleza? O Guido van Rossum quis homenagear eles e fez a linguagem de programação em homenagem aos caras. Se você não viu o nosso vídeo do YouTube sobre a linguagem Python, é bem importante que você acesse. A gente vai deixar o link aqui em algum lugar no curso para você dar uma olhada depois, porque a gente tentou de uma forma divertida passar esses conceitos iniciais da linguagem aqui. E a gente vai seguir nessa mesma linha, tá, pessoal? A ideia dos nossos cursos aqui é serem bem leves, bem descontraídos e fazer você, no fim das contas, acertar a questão, que é o objetivo principal do negócio. Não é isso? Beleza, então já sabemos que foi lá o Guido van Rossum, em homenagem ao Monty Python, em 91, teve a ideia de fazer uma linguagem de sintaxe simples. Beleza? Ela é uma linguagem de programação, por ser de sintaxe simples, a gente diz que é uma linguagem de alto nível, tá? Ela não é uma linguagem de baixo nível igual Assembly, que você tem que escrever perto da linguagem de máquina. Não, ela é uma linguagem de alto nível, ou seja, você escreve os códigos parecido com palavras em inglês de maneira muito simples de entender e muito simples de interpretar. A gente vai ver que a ideia dele foi realmente muito simples. A linguagem, ela no Java, às vezes o que você precisa fazer em 10 linhas, o Python ele tem uma linha para fazer, tá? Beleza? Uma linguagem de alto nível que tem algumas características principais. Pessoal, isso aqui é o primeiro ponto importante de você botar um asterisco no teu material. Isso cai em prova. Tá? Cai muito, desaba em prova de concurso. Então, saiba que Python é uma linguagem interpretada. Python é uma linguagem de script, Python é uma linguagem multiparadigma e Python é uma linguagem dinâmica e forte. Beleza? Felipe, é muita coisa para eu lembrar, é um monte de característica de linguagem de programação. Eu sei, meu amigo, eu sei, eu compartilho da sua dor, eu já fui concurseiro, eu sei como é que é. Por isso, a gente criou a cobrinha que a gente chama de Pytrícia. Tá lá no YouTube, dá uma olhada lá depois e não esquece de inscrever no nosso canal lá, porque tem sempre, toda semana, segunda e quinta, conteúdo relevante aí para você que está estudando TI, tá? Então, pessoal, só de olhar para a Pytrícia, você consegue decorar as principais características da linguagem Python aqui. Felipe, eu não gosto de decorar, eu gosto de entender. Tá, a gente vai entender depois, mas por enquanto, dá uma olhada na imagem da cobra e tenta memorizar isso, porque isso vai ser importante para você acertar a questão daqui a pouco, tá? Repara, a nossa mascote aqui, ela está usando um fonezinho de intérprete, porque Python é uma linguagem interpretada. Ela está usando um óculos aqui, ó, dois sinais, duas bolinhas, ó, tá? Forcei um pouco a barra aqui, né? Ela é uma linguagem forte, marombeira, tá aqui a cobra marombeira. Ela é dinâmica, tá pulando aqui, o pula-pula, e ao mesmo tempo ela está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Ela é multifuncional, não, multiparadigma, beleza? E no fim das contas ela é identada. Horrível essa, é a pior de todas, mas você vai lembrar, tá?
que é cada uma dessas coisas? A gente vai falar. Tá? Mas é importante você saber porque são essas características que são cobradas. E o cara cobra assim, a CESP já cobrou. Python é uma linguagem de tipagem forte interpretada. Verdadeiro ou falso? Lembrou da Pytrícia? Você acerta essa questão. Você não tem que pensar muita coisa e não tem que lembrar de detalhes de linguagem de programação. Felipe, no meu edital tem 10 linguagens de programação. Eu tenho que lembrar qual é compilada, qual é editada, qual é tipagem forte, qual é tipagem dinâmica. Do Python você não vai ter mais esse problema. Tenho certeza que você vai lembrar disso aí e não vai esquecer. Beleza? Legal? Esse é o ponto número 1, tá? Então, pessoal, só discutir um pouquinho aqui a respeito de cada uma dessas características de Python, tá? Python é uma linguagem interpretada, ou seja, ela não é compilada. O que é uma linguagem compilada? Quando você tem um programa que a gente chama de compilador, o que o compilador faz? Ele converte o código-fonte da tua linguagem para um código de linguagem de máquina, que é mais próximo ali dos zeros e uns ali que teu computador, teu processador entende. Não é isso? Então, essa conversão acontece antes do teu sistema rodar. Tá? Isso acontece quando você tem uma linguagem compilada. Na linguagem interpretada, você não tem isso. Você tem um programa que é chamado interpretador, que você instala no seu computador, instala no seu sistema operacional, e você vai simplesmente executar em tempo de execução o código-fonte da sua linguagem interpretada, do Python, para rodar no seu sistema operacional. Então, aqui já fica a primeira dica. O Python, para você rodar ele, o que você precisa? Felipe, o que eu instalo para eu rodar o Python? Você vai instalar um interpretador Python. Onde você vai fazer isso? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu vou entrar aqui no site, no site da linguagem Python, né, no python.org, você vai entrar, você vai vir aqui em Downloads e você vai escolher um dos 3 sistemas operacionais que você tem, Linux, Mac ou Windows, ou sei lá, se você tiver algum outro sistema bizarro, tá? Vocês têm aqui. Beleza? Você vai acabar instalando a linguagem Python o interpretador Python nesse teu sistema operacional e a partir de agora um comandinho que é o Python -v maiúsculo você vai poder executar e ele vai mostrar para você qual a versão do Python você tem instalado no seu sistema operacional. Aqui no caso eu tenho instalado o Python 3.7.0 no meu. Beleza? Legal? A gente está rodando o Windows aqui. O que eu tive que fazer? Eu tive que baixar o interpretador Python. O Windows ele não vem instalado com o interpretador Python. Se você tiver um Mac ou se você tiver um Linux, ele já vem instalado junto com o seu sistema operacional. 90% das distribuições Linux já vem instalados o interpretador Python. Beleza? Legal. Então, Felipe, eu já sei, já entendi que é interpretado porque durante a execução do meu programa Python, eu não vou compilar ele. O meu sistema operacional já vai executar direto aquele código-fonte. Beleza? É isso aí, tá? É uma linguagem de script, pessoal. Tem várias linguagens que são de script, eu sempre dou a mesma dica pro pessoal. Geralmente a linguagem de script, geralmente, tá? Regras com exceções. Geralmente a linguagem de script é a linguagem que tem P no nome. Perl, JavaScript, Python, tá? São linguagens aí de script, ou seja, são linguagens de sintaxe extremamente simples, extremamente leves, multiparadigmas para você conseguir executar aplicações via seu browser, via diversos outros artifícios aí que você precisar, tá? São linguagens simples, tá? Linguagens script, beleza? A gente diz que uma linguagem é multiparadigma quando a gente diz que ela suporta vários paradigmas de programação. Felipe, eu não sei o que é um paradigma de programação. É uma forma de você programar, beleza? Você pode programar usando o paradigma orientado a objeto. Você pode programar usando o paradigma funcional. Você pode programar usando o paradigma estruturado. Se você estiver programando em COBOL, em Fortran, aquelas linguagens velhas, você vai usar paradigma estruturado. Se você for usar Java, C++, Ruby, você vai usar o paradigma OO, beleza? No Python, você vai poder usar qualquer um destes paradigmas. Legal? Você vai poder usar vários paradigmas diferentes, ou seja, você pode programar da maneira como você preferir, meu amigão. Você pode programar orientado a objeto, funcional, ou programar estruturado, você que vai decidir a forma de programar. Beleza? Multiparadigmas. Legal? De tipagem dinâmica e forte, a gente vai gravar um vídeo só sobre isso, porque às vezes isso causa uma confusão na cabeça de vocês. Beleza? Legal. Olha só, pessoal, a única coisa que eu não comentei aqui foi a respeito da linguagem ser identada. Ou seja, a linguagem usa indentação para separar blocos de código. Felipe,
que é isso? Lembra disso aqui por enquanto. A linguagem usa indentação para separar blocos de código. A gente já vai falar sobre isso também, beleza? Legal. Felipe, e em relação a versões da linguagem? Você me mostrou ali a 3.7. É a última versão? É a última versão. Eu acabei de entrar antes de começar a aula no site python.org, baixei a última versão e instalei no meu Windows aqui para mostrar para você, tá? O que isso significa? Significa que a gente está na versão 3 ponto alguma coisa da linguagem, tá? Quando você estiver vendo o vídeo aqui, pode ser que a gente já esteja na versão 3 ponto sei lá o que, ou até na versão 4, tá? Mas hoje, em 2018, a gente está na versão 3.x. E a versão 2.x, que era a versão anterior, é muito diferente, pessoal, da 3.x. O Python tem uma característica, ele não tem retrocompatibilidade com as versões anteriores. Então, na versão 3, você não consegue rodar um código da versão 2, ele pode quebrar. E a gente vai falar disso aqui, porque você vai encontrar questões de concurso público que mostram códigos da versão 2, que se você só tiver a ideia da versão 3, você não consegue executar esse código. A princípio, assim, a gente não vai falar de detalhes disso, tá, pessoal? Só se começar a cair em concurso. Mas a gente vai falar de pequenas diferenças que vão fazer diferença na hora de você resolver uma questão. Mas é pouca coisa. Não se preocupa com isso. É pouca coisa. Beleza? Vamos lá. Questões, quando é relevante, costumam mencionar a versão, tá, pessoal? Então você não precisa ficar procurando pelo em ovo quando a questão for... Veja o código Python abaixo. Você, opa, não roda. Se for na versão 3, não roda. É porque a questão está usando a versão 2, então releva, tá? A gente sabe que muitas bancas de concurso fazem uma bateria de questões e ficam lá na base deles e eles só usam anos depois. Então, muitas vezes, aquela questão já estava criada em Python 2 e o cara acabou usando depois. Então, releva isso, tá? Relaxa e releva quanto a isso. Eu vou falar aqui tudo que foi importante, que já foi cobrado até hoje, para diferenciar a versão 2 da versão 3. Beleza? Então, vamos lá. Tá? A versão atual, pessoal, só não mencionei, ela é de junho agora de 2018, tá? Ela é bem recente mesmo. Tá. Eu já falei para você que em Python é uma linguagem OO. Isso significa que tudo no Python é um objeto, beleza? Linguagens orientadas ao objeto, que tem o conceito de classe e o conceito de objeto. Classe é a forma para você criar vários bolos diferentes, vários objetos diferentes. Se você tem dificuldades em orientação objeto, você vai até conseguir acompanhar o curso, mas você vai dar umas rateadas às vezes. Por isso é importante você fazer o nosso outro curso, Orientação Objeto para Concursos, tá? É bem importante que você esteja atualizado e conheça bem os conceitos de orientação objeto para tu não dar uns mole aí na hora de resolver uma questão dessa de Python. Sabe Python, mas não sabe pouco um conceito OO, como é cobrado um conceito OO em prova. Não dá esse mole, tá? Saiba bem como são cobrados os princípios de encapsulamento, polimorfismo estático dinâmico, herança, abstração, acoplamento, coesão, etc, etc. Beleza? Não esquece disso. Então, tudo em Python é objeto, amiguinho. Na linguagem Java, a gente tem alguns tipos primitivos. Int, byte, boolean, short, double, float, etc, etc. No Python, a gente não tem tipo primitivo. Tudo é objeto. Número é objeto, string é objeto, caractere é objeto, tudo é objeto. Beleza? A gente vai falar mais sobre isso conforme a gente for resolvendo as questões aqui. Legal. Então, pessoal, esse é o vídeo, que é um vídeo importantíssimo para você acertar um monte de questões de concurso sobre Python. Beleza? Então, entenda bem os conceitos daqui antes de você prosseguir. E eu sempre faço a mesma recomendação nos cursos gravados aqui no estúdio da Amplia. Sempre tenta fazer as questões antes de você ver a resolução. A gente vai resolver, vai discutir cada vírgula da questão juntos. Tá? Principalmente se for CESP, né? Que você tem que discutir detalhes da questão. Então, se você tiver alguma dúvida e tal, você já vai conseguir antecipar essa dúvida e na hora da questão, na hora que a gente for comentar a questão, você vai conseguir resolver de uma maneira muito mais inteligente, que você vai absorver melhor o conteúdo. Beleza? Então a gente fica por aqui nesse vídeo, daqui a pouco a gente volta fazendo o exercício sobre essa parte 1, características da linguagem Python. Até já!